Você já teve medo? Medo de viver do crochê? Do que as pessoas vão pensar, se vai dar certo ou não, se você vai conseguir vender ou não? Pois é, eu já tive esse medo e por causa disso eu desisti. Se você se interessa por esse tema, fique comigo. Aqui nesse canal vai ter sugestões, ajudas, o que acontecer, o que tem me ajudado a viver do crochê. Pois então, eu sempre gostei do crochê, sempre achei uma técnica linda, que era o crochê. Então, aprendi a fazer crochê e quando as pessoas, elas olhavam e falavam assim, eu usava alguma peça, as pessoas olhavam e falavam assim: "Que linda essa peça, que linda, você que faz?". Eu ficava com medo, porque eu achava que que as pessoas não iam achar bonito, só que as pessoas estavam achando bonito. E aí eu ficava com medo de oferecer, de dizer assim: "Sim, é eu que faço". Então eu ficava com esse medo. E por muitas vezes aconteceu isso, das pessoas ver o que eu estava fazendo, mas amigos, né, parentes ver e eu achar que eu ter medo de falar assim: "Não, sim, eu faço crochê". Aí eu parei por um bom tempo, parei de fazer, porque esse medo me paralisou, então eu falei assim: "Ai, não vou fazer isso não". E aí eu comecei a trabalhar em empresas e aí eu comentava que eu fazia crochê, mas quando as pessoas elas perguntavam assim: "Ah, e o que você faz? Isso, aquilo, né, você vende?". Aí eu ficava com medo de novo. Hum. Até que eu parei de falar. Falei: "Não, não vou falar mais nada não". E fiz isso. E aí, recentemente eu estava trabalhando numa empresa, e aí eu comecei a falar, eu levava na hora do intervalo, eu levava ali o crochê e começava a fazer. Então foi ali que as pessoas que trabalhavam comigo, elas começavam a ver, né. E aí houve muitas encomendas ali, enquanto eu estava trabalhando, houve muitas encomendas. Aí eu falei: "Olha, as pessoas gostam do meu trabalho realmente". E aí eu falei assim: "Putz, é uma boa oportunidade, né, de vender". E aí eu comecei a vender bastante no lugar que eu estava trabalhando, né. E as pessoas foi gostando bastante, mas ainda com aquela insegurança, né. Até que eu entendi que a questão não era as pessoas, era eu. Eu não estava valorizando o meu trabalho. Eu estava permitindo com que o medo tomasse conta e me paralisasse, a ponto de não oferecer. Quando eu saí da empresa, eu falei assim: "Tá, agora eu quero viver do crochê". Gostei. Então foi onde que eu comecei a fazer mais crochê, mas aí eu tinha que entender assim, que eu precisava aparecer nas redes sociais. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, outras pessoas não iriam saber que eu faço crochê. Elas não iriam, né, só os amigos conhecidos, né. Então foi onde eu peguei e falei assim: "Tá, eu vou ter que aparecer". E olha que levou um tempo para me tentar aparecer, não foi assim de um dia para o outro, levou tempo. Até que um dia eu falei assim: "Não, vou ter que dar o primeiro passo". Então foi o que eu fiz. Então de início, primeiro dia, eu peguei e, fiz algumas peças, a pronta entrega, e aí ali eu comecei tirava fotos, mas também filmava. Quando eu filmei, eu comecei a narrar: "Olha, esse aqui é tal modelo, foi feito com tal, eh, usei tal cor, tal fio, isso, aquilo". Então aí eu comecei. Aí eu percebi que as pessoas elas estavam visualizando, eu falei: "Olha que legal". E as pessoas comentavam, eu falei: "Que legal, que bom isso, né". Falei: "Então vou continuar". Só que agora eu tenho que mostrar meu rosto, porque as pessoas elas precisam ver quem você é, quem está por detrás dessas peças. Então foi onde eu falei assim: "Então tá, então vou ter que aparecer". Então foi o que eu fiz.
Aí eu falei assim: "Olha, eu vou com a cara e a coragem, não quero nem saber, eu vou". E aí foi onde eu peguei a câmera, falei assim: "Tá, é agora, não vou nem pensar, porque se eu pensar, eu não vou dar continuidade". Então fui, peguei a câmera, ajeitei algumas peças, imaginei mais ou menos o que eu iria falar, falei: "Pronto, é agora, vai". Então aí foi onde apareci, falei das minhas peças. Eu falei: "Gente, como a gente faz, né, monta algo na nossa cabeça que a gente pensa que é tão difícil e não é". Aí depois, assim, eu fui pegando gosto. Eu falei assim: "Tá, então agora eu vou começar a fazer, né". Aí eu comecei a aparecer mais. Hoje eu tenho aparecido, não tanto quanto eu gostaria de aparecer, mas o que eu coloquei pra mim, metas, alvos, o objetivo é aparecer, então eu vou aparecer. O objetivo é fazer peças, vou fazer peças, entendeu? Então foi isso que eu comecei a colocar na minha mente, de que é isso que eu quero. Como eu quero viver do crochê, então eu preciso seguir alguns passos. Eu não posso só fazer, eh, os tapetes, fazer as coisas, se eu não ofereço. Porque eu preciso que outras pessoas saibam do meu trabalho. Só que eu preciso valorizar aquilo que eu estou fazendo. Preciso dar valor. Então aí foi onde eu comecei a pensar nisso. Não, vou valorizar. Aí você aprende assim, que você tem que saber precificar, porque quando você aprende a precificar, você pega e vai ter a autoridade de falar assim: "Não, o meu preço é esse". Se a pessoa gostar, bem, se a pessoa não gostar, bem também, eu não posso fazer nada, mas o meu valor é esse. Eu não posso mudar porque a pessoa: "Ah, mas esse", não, esse é o meu valor. Por quê? Eu primeiro preciso valorizar o meu trabalho, o tempo que eu levei para fazer aquela peça, os fios que eu comprei, que às vezes não são baratos. Então eu tive que colocar tudo isso no papel e falar assim: "Não, eu vou vai ser esse valor, que é um preço justo para mim e para o meu cliente". Então foi isso que eu coloquei na minha mente. Então quando você aprende a precificar, você entende o que é precificação, o que você dá seu valor justo e tudo mais, quando você entende isso, fica bem mais fácil, né. E aí você vai aparecendo, você vai engolindo o medo, a vergonha e você vai aparecendo. Então é isso que eu tenho feito. Então essa é a primeira sugestão que eu quero dar para vocês, é não permita com que o medo te paralise, não permita com que o medo te impeça de agir, apenas haja. Não espere o momento certo, porque o momento é o agora. Então não deixe de fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você fez suas peças estão ali, ofereça, ofereça mesmo, né. Dê valor às suas peças, porque quando você dá valor às suas peças, as outras pessoas elas também vão te valorizar, pela forma como que você fala. Porque se você fala com emoção, com, sabe, entusiasmo com aquela peça, a pessoa vai: "Olha que legal". Quando você mostra para que serve aquela peça, a pessoa vai falar: "Olha que legal". Então assim, faça isso. Então esse é um conselho. Agora me diz aqui, qual é o seu medo? Conte para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha que eu vou estar bem agradecida e vou ler os comentários de vocês, porque também serve de ajuda para mim.